Olá, paz de Jesus. Continuar um pouco nesse processo de entendimento acerca do discipulado em Jesus. O seguidor de Jesus não é alguém que tem opiniões próprias, não é um pesquisador autônomo, mas apenas um aprendiz. Jesus é o mestre, ele é o mestre, ele tem a sabedoria absoluta acerca da vida. Do discípulo de Jesus se pede apenas que siga Jesus. Como ele mesmo diz em João 21, 22, quanto a ti, segue-me, segue-me. Limite-se a seguir-me. E seguir Jesus é uma aventura maravilhosa e ilimitada. É deixar-se aprisionar pela liberdade, é encher-se de eternidade. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, diz São Paulo. Permanecei, pois, firmes, alicerçados na rocha, perseverantes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. No entanto, para que eu possa viver nesse horizonte novo de vida, eu tenho que aceitar uma disciplina. A palavra disciplina vem da mesma raiz da palavra discípulo. Jesus é o mestre. Ele tem um ensino. A vida dele ensina, os gestos dele ensinam. Jesus nos deixou sua palavra, aprendemos com a cruz e com a ressurreição do Senhor. Portanto, Jesus como mestre tem uma disciplina. Eu sou um aprendiz em processo. Eu preciso encarar isso com seriedade, porque alguém que se diz um seguidor de Jesus sem disciplina é como uma argila sem modelador. É como a terra no princípio. Se diz que ela era sem forma e vazia. Assim é o discípulo sem a disciplina de Jesus. É um rebelde, bastardo. A palavra disciplina nos parece um pouco forte. Quando se fala em disciplina, fala-se em algo que no momento pode parecer tristeza, algo pesado, mas depois, entretanto, diz Hebreus capítulo 12, versículo 11, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Exercitar-se na disciplina de Jesus, portanto, é condicionar o coração à produção do fruto da pacificação e perceber que os mandamentos do Senhor não são penosos. E nesse andar com Jesus, o discípulo ele deve ser tomado por uma humildade muito grande, porque ele está em processo, ele está aprendendo.
E, portanto, ele precisa aceitar as repreensões da palavra de Deus. Ele deve ser capaz de, como Pedro, ouvir afasta-te de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Pedro teve que ouvir essa repreensão de Jesus. Nesse andar com Jesus, o discípulo precisa aprender que ele precisa ser humilde. Ele precisa acolher os ensinamentos de Jesus, que muitas vezes o confrontam em coisas que na mente dele e na cultura de vida dele já estão preconcebidas. Por isso, o humilde é característico dele ser alguém que está em processo de aprendizado. A única coisa que o discípulo sabe é que ele nada sabe. Por isso é que Jesus disse que os grandes do reino são os pequenos e humildes. Fica claro quando ele chama uma criança na roda dos discípulos e ensina os discípulos: quem não for como essa criança não entrará no reino dos céus. Quem não tiver essa capacidade de se diminuir, esse desejo de aprender sempre, ser simples, ser humilde. Porque por natureza nós somos formados na disciplina, na lógica do mundo, mas a lógica de Deus é diferente. A ética cristã, a ética de Jesus é a contracultura do modo de viver deste mundo. Veja, por exemplo, o que Jesus ensina em Mateus capítulo 20, versículos de 25 a 28. Sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais, segundo o mundo, exercem autoridade sobre eles. No mundo, o status é de quem tem influência, poder, tem a prerrogativa de dominar sobre os outros, tem dinheiro, tem nome, tem uma vida acadêmica bem formada. Esses são os fortes, são os poderosos, que detêm o poder. Aí Jesus pega isso, que é a lógica do mundo, e diz em seguida: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O grande é aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. O primeiro é aquele que serve. Portanto, o grande e o primeiro, contrariamente ao mundo, é o que serve. Tal como o Filho do Homem, e o Filho do Homem é o próprio Jesus, então ele se coloca como exemplo, modelo, paradigma, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido. Eu amo essa palavra, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus diz: tal como eu. Lá em João capítulo 13 ele diz: tal como eu fiz, também façais vós. Nesse exemplo, nessa conclusão, fica claro o que significa siga após mim, como disse Jesus. Ele disse: siga após mim. Então o discípulo é aquele que ele vai atrás de Jesus.
Ele olha para Jesus. Ele tem no Senhor o seu modelo. Ele almeja ser como o seu modelo. Então, muitas vezes, em geral, a palavra de Deus vai se contrapor às nossas opiniões, às nossas decisões, vai nos contradizer, e nós devemos ter a humildade de repensar coisas que em nós estavam pré-estabelecidas, opiniões, auto-enganos, fantasias, um modo de pensar acerca de tudo, porque o Evangelho chega como sendo esse parâmetro da sabedoria absoluta de Deus. Vou repetir isso. O Evangelho chega como sendo esse parâmetro da sabedoria absoluta de Deus. Daí se diz, como Paulo, que o discípulo ele deve almejar ter a mente de Cristo, pensar com as categorias da palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus exerce na vida do discípulo um papel fundamental. O discípulo, ele deve se deter na palavra de Deus. E da palavra de Deus extrair o ensino para a sua vida. Assimilar a palavra de Deus no íntimo, absorver a palavra de Deus, como Deus disse ao profeta Ezequiel, como um rolo, portanto, como a palavra, Ezequiel, até que a palavra integre o teu ser como uma segunda natureza, até que a palavra como que integre as suas células, o seu corpo, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, e você seja condicionado a uma nova consciência, segundo o que Deus diz, como a palavra. Então a palavra de Deus é fundamental nesse processo. Nós somos convidados a nos deixarmos interpelar pela palavra de Deus, discernirmos os significados da palavra de Deus e absorvermos no coração. Porque se Jesus é o caminho, as palavras de Jesus pavimentam o chão desse caminho. Vou repetir isso. Porque se Jesus é o caminho, as palavras de Jesus são a pavimentação do chão desse caminho por onde anda o discípulo, por onde o seguidor de Jesus caminha. Então perceba que tudo tem a ver com esse vinde após mim, que Jesus disse. Olhando para Jesus, ansiando ser como Jesus. Por isso, o discípulo tem que ser humilde, porque ele deve estar aberto à censura do próprio Senhor, seja pela palavra, seja pela boca de pessoas que já estão há mais tempo no caminho. Normalmente Deus fala conosco por boca de pessoas e nós precisamos estar abertos à palavra que Deus está falando pela boca das pessoas. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus usa da boca de uma mula
para falar com alguém. Deus pode usar da boca de pessoas acerca das quais você possa pensar que Deus jamais falaria pela boca daquela pessoa. Porque Deus é assim. Ele está olhando para nós. Ele está orientando a nossa vida o tempo todo. Por isso o discípulo precisa ser humilde. Ser humilde o suficiente para seguir nesse estado de crescência em fé, olhando para si mesmo, se auto-encarando a partir da palavra com honestidade, com sinceridade de coração, se auto-acusando, não de modo a entrar em desespero, a se achar um nada, não, em paz, porque a graça de Deus está atuando. Deus salvou pecadores, não salvou anjos. Nós estamos em processo. Nós não precisamos ter medo de nos auto-encararmos e identificar em nós as nossas mazelas. Precisamos fazer isso com paz, sem desespero, porque Deus nos ama. E esse é o caminho, não há outro caminho. Autoconsciência de si à luz da palavra de Deus. É isso que nos salva de nós mesmos. É assim que Deus vai trabalhando, é assim que Deus vai construindo sua casa em nós. Outra coisa que eu queria dizer: seguir Jesus não me torna melhor do que ninguém. Me torna, sim, mais comprometido, mais aberto ao serviço de amor aos outros, mais comprometido com a ética da misericórdia, da justiça, da verdade. O discípulo não é alguém recluso, o discípulo é sal, mas a funcionalidade do sal está quando ele sai do saleiro e se dilui. O discípulo precisa estar sim com as pessoas para ser luz em meio aos seus relacionamentos. Ele é sal fora do saleiro, ele não segrega ninguém, ele não discrimina ninguém, como o Pai do céu faz vir o sol sobre bons e maus e cair chuva sobre justos e injustos. O Pai não faz acepção de ninguém, e o discípulo também faz a mesma coisa. Ele não distingue ninguém, ele ama a todos, até mesmo o inimigo, até mesmo o perverso. Sabe por quê? Porque muito facilmente o discípulo ele pode ser tomado por uma presunção, por um orgulho, de se achar melhor do que os demais, a ponto de julgar os demais. O discípulo muito facilmente ele pode confundir zelo com fanatismo. Ele pode confundir conhecimento espiritual com possibilidade de afastar-se dos outros, se achando mais santo do que os outros, presumindo ser melhor do que os outros. O discípulo muito facilmente pode confundir consciência ética do Evangelho com moralismos, passando a ser alguém que derrama juízos e críticas sobre as outras pessoas que têm outras opiniões, até mesmo outras crenças. Não. O discípulo foi chamado a uma única coisa: amar a todos. Amar a todos.
assim como Deus ama a todos. Então isso é uma tendência forte. Eu já vi isso. Eu vejo isso. E a gente precisa se libertar disso. Se libertar disso para que a gente não tenha que ouvir da boca de Jesus aquilo que ele disse, por exemplo, a São João: vós não sabeis de que espírito sois. Porque o povo da Samaria não estava querendo receber Jesus, Jesus estava a caminho de Jerusalém, eles foram pedir pouso para Jesus em Samaria, e o povo de Samaria, como percebeu no semblante de Jesus uma decisão de seguir em frente, o povo da Samaria não acolheu Jesus. João ficou tomado de uma ira. E João disse: Senhor, tu queres que mandemos descer fogo no céu sobre esse povo, como Elias fez, acabar com esse povo? Jesus olha para eles e diz: vós não sabeis de que espírito sois. O que é isso? O que é isso? Que vazão de ira é essa? Que espírito é esse? Não é esse o meu espírito? Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Para salvá-las. Em outra oportunidade, Jesus disse: quem não é contra vós, por não ser contra vós, já é por vós. Ou seja, o chamado do discípulo é amar a todos, testemunhar a verdade, pelo comportamento, pelas palavras, respeitar os processos de Deus na vida de cada pessoa. Então, concluindo, o que deve ficar claro é que o lugar do discípulo é esse ambiente, entre aspas, após Jesus. Esse é o lugar do discípulo, pois o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Antes, o discípulo está aprendendo com o seu Senhor, como um humilde aprendiz, num processo de moldamento constante, como barro se dispõe nas mãos do oleiro para ser modelado. Assim é o discípulo. E o discípulo não é um bastardo, porque as instruções já estão dadas. O Evangelho é o manual do discípulo. O Evangelho é o terreno onde a nossa casa espiritual deve estar alicerçada, onde as raízes da nossa alma devem estar plantadas. Então veja, no processo de formação do caráter cristão no coração do discípulo, o confronto com a palavra de Deus é indispensável. Quando alguém se propõe a ser discípulo de Jesus e se identifica como tal, a escola onde ele entra é uma escola de aprendizado e de aperfeiçoamento constante de consciência, e isso com perseverança todos os dias. Como nos diz São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 28 a 29. Anunciamos a palavra de Deus, advertindo
a todo homem, ensinando a todo o homem perfeito em Cristo. Ou parafraseando São Paulo, anunciamos Cristo, anunciamos o Evangelho, advertindo todo o homem nesse processo de aperfeiçoamento em Cristo. Portanto, somos chamados a esse processo de aperfeiçoamento em Cristo. E o instrumento que nos aperfeiçoa em Cristo é a palavra de Deus, assimilada em consciência e praticada em fé no chão da vida. E eu fecho dizendo, sem essa compreensão, alguém pode ser discípulo de qualquer coisa, menos de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Libertador. Amém. Deus te abençoe.